Musk foi lá no uma espécie de Jordan Peterson show. Aliás, são parentes, né? O Jordan Peterson tá meio doidinho, né? Cada vez mais eu vejo o Jordan Peterson doidinho. Tem uma briga agora recente nas redes sociais com aquele Nick Fuentes. E eu tô achando ele meio... Ele já tava descompensado há certo tempo, mas ele ainda meio doidinho. Mas aqui ele foi preciso, então eu não vou falar mal do JP da galera. Bora. Vamos lá. E... play. Why are you willing to make this an issue? Do you think? I mean, well, it's sort of like the happened to one of nameless issue. it happened to one of my older boys, where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. I was told, Xavier might commit suicide if he... That was a lie right from the outset. No reliable clinician ever believed that. There was never any evidence for that. And also, if there's a higher suicide rate, the reason is because of the underlying depression and anxiety and not because of the gender dysphoria. And every goddamn clinician knows that too. And they're too cowardly to come out and say it. Right? And so and then we end up in exactly, when I saw that lie start to propagate, it just made the hair on the back of my neck stand up. It's like, I see. So you're telling parents that unless they agree to this radical transformation that their children are going to die, and you think that's moral, and you think that's true. That is so pathological that it's almost incomprehensible. I can't imagine anything worse. I can't imagine a therapist doing anything worse than that. Eu consigo, dá uma pausa. Eu vou pedir pra produção procurar, tá? O famoso vídeo da boy seta Betty Clarão, tá? Porque a gente vai entender o nível das pessoas que, vamos dizer, compõem o universo da psicologia profissional brasileira, tá? Eu tenho nada contra a psicologia. Minha mãe é psicóloga. Mas, dado que é um campo que flerta com muitos lados, e é um campo que é alvo há bastante tempo de ação política, né? Vamos falar das esquizoanálises lá da turma do Deleuze. Então, essa área toda do conhecimento está profundamente ideologizada. Ela foi aparelhada e ela hoje é um instrumento vamos dizer, vou inventar vou criar um neologismo aqui, né, de loucurização da sociedade, tá? A sociedade está cada vez mais maluca e as pessoas que supostamente ajudariam vamos dizer, o ser humano a escapar dessa loucura, elas estão participando e, vamos dizer, instigando ainda mais a loucura. Então assim, estamos vivendo tempos loucos e os terapeutas são parte da loucura. Eu acho bastante complicado, eu acho que a denúncia que o Peterson faz, ela é muito verdadeira. Ela é muito verdadeira. Você pega esses conselhos, o Conselho de Psicologia aqui no Brasil é um hospício. Eles são doidos, são todas pessoas problemáticas. Então quando a gente fala, essas pessoas que saem emitindo laudos, ou que se omitem quando necessário, e que compram essa agenda, e que fazem, vamos falar aqui, que brincam com experimentos humanos, usando via de regra menores de idade, tá? Esses caras são criminosos antes de tudo. Mas antes disso, são loucos. Loucos ideologizados, tarados ideológicos. Então, eu acho bem complicado. Esse vídeo aqui mostra tudo, tá? Esses caras são, veja só, conselheiros do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Quem eu vou mostrar agora são pessoas que são conselheiras, tá? No Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Então, o Conselho de Psicologia do Paraná e as pessoas que fazem parte do conselho, que tem, vamos dizer, um papel de proeminência nas discussões, nos debates, naquilo que é importante. Então veremos quem são as pessoas, tá? Vocês conhecem esse vídeo, mas é importante vocês verem, precisam entender o tamanho do problema, o tamanho da bronca. Vamos lá. Eu me chamo Jussara Prado, sou uma pessoa endossexo branca, cis, bissexual, demissexual e psicóloga clínica. Eu sou Fabiane, sou uma pessoa não binária branca, autista, meus pronomes são LDL, eu sou psicóloga, sou conselheira do CRPPR. Olá pessoal, eu sou Renata Corrêa, psicóloga, agênero e pansexual. E aí meus amores, satisfação, eu sou Betty Clarão, eu sou uma psicóloga clínica, que além de ser uma boyceta não binária e poderosíssima, sou uma pessoa romântica. E tô pra representar as da Românticas no primeiro encontro estadual de psis LGBTQIAPN+. Oi pessoal, sou Ricardo Caymmi, sou uma pessoa branca, endossexo, sou gay, meus pronomes são ele e dele. Me identifico como uma pessoa queer, como guarda-chuva para identidades não cisgêneras e não heterossexuais. Oi, eu sou a Ashley, ou Ash, sou uma pessoa transfeminina, estudante de psicologia. Eu sou o Jair, sou psicólogo clínico, sou um homem gay, de pele branca, tenho cabelo e barba grisalhos. Então é o seguinte, tá? Portanto, é o seguinte, pra gente agregar o que tá sendo dito pelo Jordan Peterson,
esses caras não são apenas profissionais da área. Você poderia falar, não, mas Renan, toda a área tem profissionais, né, que cruzam certas linhas. Não, essa turma é do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Conselho Regional, tá? Uma moça lá, né, é que todos devem ser, né, ela se definia lá como uma terapeuta clínica. Essas pessoas estão ajudando seus filhos a ficarem mentalmente saudáveis. Então se você tá com depressão, se tá com ansiedade, se tá com algum transtorno, você vai lá, não, eu vou me consultar com essas pessoas. Tá tudo normal por aí? Sitting by idly and remaining silent while his colleagues are doing it. It's pathetic. It's incredibly evil, and I agree with you that the people that have been promoting this should go to prison. It won't stop till that happens. Yeah. It'll just go underground. Puberty blockers are being accessed online by kids all the time through non-medical channels. So yeah, Right. It's not going to stop. Yeah. Okay, so I see. So that's So I was personal tricked into doing this, and it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Anyway, and so I lost my son essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah, All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. I'm sorry to hear that. Yeah. I can't imagine what that would be like. Yeah. So. Yeah, and there's lots of people in that situation now. Right. It's not pretty, and lots of demolished kids. Yes. Yeah, well, So- that's a good reason to be the final straw. All right, so let's. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. O Musk acabou de explicar a razão pelo qual ele, e já faz um tempo, ele declarou guerra a este universo woke. Tá? Que ele chama de vírus mental woke. A gente precisa entender assim, lá na pandemia a gente já tinha visto o Elon Musk atuando no assunto. Né? Não especificamente na questão woke, mas na questão da liberdade de expressão. O Elon Musk, vocês lerem a biografia dele, ele nunca foi um republicano e ele nunca foi um conservador. O Elon Musk, ele tem, né, você pode colocar ele, vamos dizer, assim como ele, aliás, muita gente dentro do universo da tecnologia nos Estados Unidos, David Sachs, o Peter Thiel, você pode encaixar ele como um libertário. E ele era um libertário intuitivo. Ele era muito progressista no campo das liberdades individuais. Acho que ele ainda é. E, paralelamente, ele era um cara free market, ele é um empreendedor, natural. Porém, ele percebe uma espécie de um esgotamento na ideia simples de que basta eu dar liberdade para os discursos, que os discursos vão se propagar. Ele percebeu que não é só sobre isso. Que há um livre mercado de ideias e as melhores ideias vão sobre o livre mercado de ideias. Não necessariamente. A ideia de que nós vamos escolher apenas as ideias mais aptas para o quê? Né? As melhores ideias para nos trazer mais conforto, isso não faz sentido. Até porque nós não estamos aqui permanentemente em busca de conforto. A gente pode falar, muitas pessoas vão falar, eu estou em busca de propósito, outros estão falando, estou em busca de superar traumas, eu estou em busca de superar desejos, eu estou em busca de superar repressões. O ser humano é um ser muito complexo para achar que há um livre mercado de ideias, assim, assado. E você também pode jogar dentro do livre mercado de ideias, como, por exemplo, investindo dinheiro em certas ideias e colocando pessoas em posições de poder para defender essas ideias. E essa é uma coisa clássica que os nossos adversários do campo progressista fazem. Tá? Um outro ponto, que é um terceiro ponto, é o seguinte, que é o ponto mais complicado, até que medida o capitalismo também não é um fomentador daquilo que a gente chama de cultura woke. Né? E não como fomentador, vamos dizer, que racionaliza isso e que leva isso à frente como agenda, mas como parte de um processo. Eu já tratei muito aqui sobre, aliás, um negócio legal para trazer, que é o Deleuze, já comentei, Deleuze e Guattari, falando de desterritorialização, algo que o capitalismo faz e acelera, né? Um processo de não só perda de sentido, mas de ressignificações. Você vai perdendo os significantes dentro de um determinado conceito ou uma determinada coisa, e as coisas se ressignificam dentro do capitalismo, porque no fundo tudo acaba virando mercadoria e tal. Então, o próprio capitalismo é parte desse processo, mas esse é um elemento que eu não sei, honestamente, se o Musk reflete sobre isso. Tá? Talvez a turma ali dos neo-reacionários, ou mesmo, especialmente a turma dos reacionários, eles devem tratar do tema. A gente tá falando da turma que tá junto com o J.D. Vance, que é o vice do Trump agora. Mas o Musk, ele dá uma guinada conservadora. Que não é só uma guinada direita, é uma guinada conservadora. Porque ele entende como esse discurso progressista nos costumes ele é problemático. Ele percebe que isso afetou a vida dele na pandemia ali, que foi o caso do Xavier, que é o filho dele, que, né, por conta até de brigas familiares, ele faz parte do outro casamento do Musk e tal. Eu acho que até como uma tentativa de machucar o pai.
tem essa questão da mudança de sexo, eles tinham brigas, o Musk não queria aceitar, foi obrigado a aceitar ali nesse contexto, e aí ele em resumo teve que aceitar, né? Como você tá vendo agora na notícia que a gente tá colocando aí na tela, olha só, filha de Musk pede para mudar nome para cortar relação com o pai bilionário. Então tem um elemento aí de negação do pai, como se a negação talvez da própria identidade seja uma negação da figura paterna, talvez porque o Musk, para muitos dos filhos dele, ele tem filho, dá com o rodo, ele tenha sido um pai ausente, lembrando que, se eu não me engano, alguém me corrija aí, ela barra ele, né, é filho do primeiro casamento dele, que não deu certo, né, e o Musk já partiu para outro, então o Musk tá sempre aí pulando, então, enfim, é uma situação, no mínimo, complicada. A imprensa não abordou legal o que aconteceu, sobre especialmente a declaração final do Musk, em que ele disse que mataram o filho dele, né? Porque ele tá falando do conceito de nome morto, dead name, né? Dando a entender que o nome antigo, que é Xavier, da atual Jenna Wilson, ele morreu, né? E aí os caras estão falando, olha só, isso é uma declaração anjofóbica da parte do Elon Musk. Então, se você quiser colocar aí, né? Não sei se tá com a matéria do Globo, mas o Globo fez uma matéria e aborda ele aqui, ó. Elon Musk solta comentário transfóbico contra a filha após cirurgia de redesignação sexual. Meu filho está morto. E isto, obviamente, é uma filha da putagem do Jornal Globo, tá? Isso é uma vagabundagem do Jornal Globo, que não foi isso que o Elon Musk falou. E aí eu retorno pro vídeo. Vamos retornar pro vídeo pra vocês entenderem o que o Musk tá falando. Tá aí, bota aí. Isso, um pouquinho antes aí, um pouquinho antes. Isso, vamos lá. Pode dar o play. Agora. And so I lost my son, essentially. So, you know, they call it dead naming for a reason. Yeah, All right, so the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. I'm sorry to hear that. Então o que o Musk está querendo entender? Ele usa o conceito de dead name como se fosse um nome antigo, né? O nome pelo qual, sei lá, o rapaz foi batizado e que ele alterou. E por que ele altera? Porque ele tá ele tá assumindo uma nova identidade com outro nome feminino, tá? E isso significa também uma ruptura da relação que havia entre ele, Elon, e o filho dele, Xavier, né? Então o dead name que ele tá usando, que é um termo que eles usam lá nos Estados Unidos para designar lá o nome antigo, ele também tá usando aqui como, vamos dizer, um meio de demonstrar quase, como uma, quase como poetizando ali, né? O drama que ele passou, em que ele perdeu o filho dele, né? E depois o filho vira mulher e essa mulher não quer relações com ele. E ele culpa isso através do vírus woke. E aí você vai falar, o vírus woke que ele tá falando, que se a gente for falar sobre, vamos dizer, memética, sobre capacidade de contágio de ideias, né? Ele vamos dizer, uma espécie de um vírus, né? Ele tá se espalhando, ele tá se multiplicando, ele tá se replicando. Não dá pra falar que ele não ocorre através de estímulos de ordem política. E aliás, eu peço pra vocês, digite se vocês acham que há um estímulo de ordem política nessa, vamos dizer, nessa espécie de de um contágio, nessa epidemia, né, de crianças virando anjos, vocês estão entendendo, né? TRANS, ou se há ou se não, isso aqui é normal, isso só está acontecendo porque as pessoas estão livres. Eu acho o seguinte, é sintoma do nosso tempo, acho que também resultante de processos que envolvem o capitalismo em si, as tais das liberdades, a tal da sociedade liberal somada aos estímulos e às ressignificações geradas pelo capitalismo em si, mas há um forte componente político-ideológico nesse processo, tá? Então não dá pra negar. Então, tô todo mundo concordando aqui. Porque é uma coisa que você percebe, tá? Se você, 20 anos atrás, esse assunto não existia. Se havia alguém, sei lá, numa escola, olha, puta, esse fulano tem uma tendência a querer mudar de sexo, era um caso único. Às vezes um caso único numa cidade, tá? Assim, é uma coisa muito, muito, muito rara. E agora começa a se espalhar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, obviamente, é uma coisa problemática. Então, esse assunto, galera, infelizmente, a gente vai ter que tratar várias e várias e várias vezes. E reparem como eu não posso falar o nome, eu não citei em nenhum momento, né, que estamos tratando do complexo industrial TRANS. Eu não posso chamar, porque o YouTube, assim, você nem às vezes dá um juízo de valor sobre o assunto. O YouTube já pega e, tipo, te capa. É bizarro. É bizarro. Outra coisa, tem gente tomando ação envolvendo anjofobia, tá? Que é uma loucura, cara. É uma loucura. O YouTube não quer nem saber. E o judiciário também,
Porque é uma matéria nova e é uma analogia que foi construída ligada ao racismo, né? Então, você fazer uma objeção sobre a indústria que cria isso e não aceitar as imposições do tipo, os pronomes, ou mesmo tratar uma pessoa como ela quer ser, ou como ela exige ser tratada, e essa mesma pessoa às vezes pode se definir como um não binário, né? Logo uma pessoa que flutua ali entre as coisas, se você se confunde, você ofende. Isso é tudo é uma gigantesca loucura. É uma gigantesca loucura. E essa gigantesca loucura, ela tá sendo tratada como se fosse normal. Então aí, quando as pessoas em posições de poder tratam a loucura como normal, significa que a gente tá completamente perdido, tá? Vamos lá. O pessoal perguntou, angiofobia, sim, eu não estou tratando a questão TRANS, essa questão aqui, ó, corta pra 2, tá? Como uma questão, eu não posso tratar pelo nome porque o YouTube derruba. A gente tomou strike só porque opinou e não falou nada demais. Então, assim, óbvio que essa história é um absurdo. Óbvio que não dá pra gente levar a sério isso. Só que eu volto a colocar, o Brasil, que costuma ser uma vítima recorrente dessas ideias malucas que vêm do primeiro mundo, o Brasil vai se estrepar nessa história. O Brasil vai se estrepar nessa história toda. A situação brasileira é complicadíssima. Tá? O Brasil compra os modismos mais vagabundos. O Brasil tem uma elite cultural e artística das mais vagabundas também. As pessoas são, vamos colocar aqui, né, despreparadas para lidar com qualquer coisa. Depois eu vou até falar do Costenaro, né? O brasileiro é praticamente um analfabeto, tratando de muitas coisas, e é um cara muito aberto a modismos e influências estrangeiras. Então a pessoa recebe isso aqui, mata no peito. Não, agora todo mundo é anjo, né? E é isso aí, e compra. E o Brasil fica indefeso diante desse tipo de merda. Aliás, há muito tempo o Brasil já é indefeso diante de ideias ruins, né? Então, é uma questão dramática mesmo, tá? E aí você olha a super representação parlamentar que já tem, não falo nem esses segmentos, mas dessas ideias. Hoje qualquer parlamentar de esquerda, e eu tô falando assim, ó, uma ideia que não é aceita por, sei lá, pra valer 10% da população brasileira, é uma ideia que tranquilamente tem mais de 10% de representação parlamentar no Congresso Nacional. Porque todos os parlamentares do campo da esquerda, salvo uma ou outra exceção, eles defendem isso, e a gente tá falando aí pelo menos de uns 140 parlamentares. Tá? Se eu somar o PT e o restante. Então, óbvio que é uma situação complicada, óbvio que é uma situação, vamos dizer assim, preocupante, e óbvio que não dá pra vocês deixarem de lado. Por mais que, temos mais coisas pra se preocupar, temos questão de esgoto, a gente não, cara, infelizmente o Brasil é um país que acumula problemas de primeiro mundo com problemas de terceiro mundo na maior naturalidade. E no final estamos sempre falando de esgoto, né, em todos os sentidos.